Olá, hoje o tema é como ter a melhor aposentadoria. Após a reforma da Previdência, eu vou te ensinar como planejar, como funciona um planejamento de aposentadoria, ok? Fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre esse assunto e vou te dar algumas dicas valiosas sobre essa situação, para você poder obter a melhor aposentadoria, porque afinal das contas ela vai valer para o resto da sua vida. Bom, para você que já é nosso parceiro aqui, está sempre ligado aqui no canal, fique até o final do vídeo para o nosso momento de reflexão. Presta atenção, é um momento de reflexão e de aguçar o entendimento e levar você a um nível de sabedoria mais desejável. Esse momento de sabedoria poderá te levar, como estou dizendo, a caminhos que poderão mudar a forma como você vê a vida. Eu experimentei, estou experimentando e gostei muito, então eu faço questão de compartilhar coisas boas com você. Se gostar, como eu gostei, por favor, passe para um amigo, ajude alguém. É muito legal, é muito bom poder ajudar alguém. Então, para você que chegou agora aqui, o convite também está feito. Eu tenho muito prazer em te receber e te convidar, para fazer parte desse trabalho de levar às outras pessoas mais conhecimento, ajudar as pessoas. Conto com você, essa é a nossa missão de vida, Vamos em frente. É só se inscrever e ficar pertinho aqui da gente. Meu nome é Lucas Gomes Gonçalves, eu sou advogado, sou estudioso das causas previdenciárias e das coisas que envolvem o INSS. Então, para começar, vamos falar um pouco de planejamento previdenciário e do necessário mapeamento da vida previdenciária da pessoa que pretende uma ótima aposentadoria até o fim da sua vida. Este mapeamento envolve não somente fazer a contagem do tempo de contribuição do CNIS e analisar a carteira de trabalho, mas como também ver se o cliente possui tempo de serviço militar, tempo rural, tempo especial, ou seja, fazer uma devassa, no bom sentido, na vida dessa pessoa, desse interessado junto ao INSS. São inúmeros cenários que devem ser considerados na análise de uma decisão de quem busca receber valores maiores. Não basta analisar apenas valores imediatos, mas também tem que se levar em conta se deva a pessoa se aposentar ou não naquele instante, ou se ela deve continuar contribuindo para mais um tempo para receber mais. É um conjunto de coisas. A questão toda é complexa e exatamente é por isso, que o planejamento nunca poderá ser feito de forma superficial, pois ele visa justamente dar um grau de previsibilidade para o cliente que busca o melhor para si. Nós sabemos que após obter e sacar a primeira parcela do benefício, o segurado não pode mais renunciar a esse benefício. Por isso é que é tão importante planejar para que o cliente, para que você que está vendo esse vídeo aqui, não tome uma decisão que irá se arrepender para sempre. Então, tudo tem que ser analisado, inclusive se a pessoa interessada tem direito a algumas regras pré-reforma, ou seja, algumas regras que eram aplicadas antes da reforma, e que são naturalmente, como todos nós sabemos, são mais benéficas, porque a reforma da Previdência só veio arrochar, segurar, conter as coisas que ainda eram melhores, Então, antes de se atirar nas regras de transição da Emenda Constitucional 103 de 2019, precisa ser analisado se o cliente tem direito a alguma regra pré-reforma, antes da reforma. Na maioria das vezes, as regras pré-reforma são muito mais vantajosas que as regras de transição. Por isso, é preciso antes analisar no melhor cenário possível para você verificar se não preencheria os requisitos para um benefício com as regras da pré-reforma, antes da reforma, se é que tem direito a elas.
É necessário que o cálculo seja feito considerando todas as especificidades do caso, seja como reconhecimento de um tempo especial ou de um tempo rural, por exemplo. Contudo, existem situações em que as regras pré-reforma não são tão vantajosas. Mas como é possível a regra de transição ser mais vantajosa? Pois bem, existe uma situação muito comum e que costuma acontecer: a aplicação do divisor mínimo. Assim, mesmo que o cliente possua direito adquirido a benefícios pré-reforma, veja se não é caso de pedir, tem que ver se não é caso de pedir a concessão pela regra de transição. Lembre-se que aceitar uma aposentadoria hoje implica no segurado não poder mais receber um benefício por incapacidade se ele vier a ficar doente. Imagine o seguinte caso, por exemplo: João é segurado do regime geral de previdência social e possui direito adquirido a se aposentar pela regra de pontos. A regra é de um salário mínimo. Se esperar mais um ano, João se aposentará pela regra do pedágio, 100%, com RMI de R$ 2.400. João recebe a aposentadoria e continua trabalhando em seu emprego com salário de R$ 2.500. Certo dia ele se acidenta e fica incapaz para o trabalho. No cenário acima descrito, João sequer poderia postular um auxílio-doença ou um auxílio-acidente, pois já recebe a aposentadoria. Nesse sentido, ele teria que sobreviver com uma renda de um salário mínimo, quando estava habituado a ter uma renda de aproximadamente 3 salários mínimos e meio. Este é apenas um exemplo, tá, dos inúmeros cenários em que pedir uma aposentadoria sem planejamento pode causar um dano permanente para você. Então, veja o tamanho da importância de um planejamento técnico bem elaborado. Vamos falar sobre a possibilidade agora de excluir contribuições, que é uma das novas regras que a reforma trouxe, né? A partir da reforma é possível excluir contribuições menores que reduzem a média, mas elas também não contarão para o tempo de contribuição. Assim, dependendo de cada caso, excluir poderá ser bom se o tempo de contribuição não for o foco, não estiver em foco. Este é um cálculo que certamente o segurado não conseguirá fazer sozinho, tá? E vai precisar do auxílio de um advogado previdenciarista que tem conhecimento técnico para buscar o melhor custo-benefício para o cliente. Um estudo bem elaborado para um bom planejamento deve sempre levar em conta as atividades especiais e outras que dependam de algum tipo de comprovação. Então, de nada adianta planejar uma aposentadoria especial, por exemplo, sem saber se o cliente tem as PPPs, né, a prova desse trabalho, ou se há meio de comprovar o direito pretendido por ele, né? Para fazer o quê? Um planejamento consistente, né? Isso depende de uma verdadeira triagem pré-processual, como se o advogado estivesse preparando-se para entrar com uma demanda em juízo. Então ele tem que levar em conta todos os fatores. Não basta querer isso ou aquilo com relação a valores de contribuição. Eu quero isso, quero aquilo. O estudo tem que prever todas as hipóteses. Muitas pessoas pensam assim: o benefício vai ser de um salário mínimo, eu já sei, o tempo todo que eu venho contribuindo vai ser só um salário mínimo. Então, para que eu vou contribuir com mais de um salário mínimo, né? Então aqui segue uma dica: este tipo de raciocínio é muito simplista demais e pode ser muito perigoso, pois pode causar uma complicação tributária muito grande, tá? A não ser que estejamos diante de um segurado facultativo, os segurados obrigatórios, empregado, doméstico, individual, especial ou avulso, têm uma contribuição calculada como em cima do salário dele, do salário de contribuição. Esse salário de contribuição tem como base a remuneração
barra rendimentos, né, do trabalhador. Ou seja, quanto ele ganha. Por exemplo, se o segurado declara um rendimento de R$ 5.000 mensais para fins de imposto de renda e contribui pelo salário mínimo, há o quê? Há uma disparidade entre o que ele declarou e o que ele recolheu. Certamente a Receita Federal poderá proceder à cobrança da contribuição previdenciária, né, para que ela seja recolhida, então, sobre a base que ele tem de R$ 5.000 e não de um salário mínimo, como ele recolheu. Então, o contrário disso também é válido. Se o segurado se declara isento de pagamento de imposto de renda, por quê? Porque está colocando lá só um salário por mês. E ele passa a contribuir, então, no teto da Previdência para aumentar uma futura aposentadoria, ele também poderá ser cobrado pelo fisco a pagar imposto de renda, porque sonegou, né? Então, não há caminho suave, não há como ter um bom planejamento sem um fiel e pormenorizado estudo e planejamento, ok? Então, são vídeos assim que você encontra aqui no nosso canal. Cheque a qualidade do conteúdo gratuito que nós te oferecemos. Dá uma olhada lá na nossa playlist. Tudo que é feito aqui nesse canal foi estudado e checado. E além disso, eu estou sempre lançando uma série de vídeos para você ficar bem informado sobre mudanças, benefícios novos do INSS, sobre valores a receber em ações na justiça, sobre novas regras, enfim, coisas que você não pode perder. Faça como fizeram os mais de 350 mil pessoas já inscritas aqui no nosso canal. Fica mais perto da gente que aí vem novidades. Novidades maravilhosas que estou preparando com carinho para você. Agora vamos ao nosso momento de sabedoria. Relaxa um pouco para você refletir com as ideias de grandes pensadores. A frase do dia hoje que nós escolhemos aqui é do grande filósofo Epiteto, que ensina você a ser invencível usando o seu esforço. Olha essa frase. Podes ser invencível se não te engajares em lutas nas quais vencer não depende de ti. Então, no vídeo passado, se você dá uma olhada lá, eu mostrei um outro ensinamento desse grande filósofo, que ele ensinava assim, em uma outra frase dele, que aquele, pois, que queira ser livre, não tenha nem atração nem repulsa por nada do que dependa dos outros, caso contrário, será fatalmente infeliz. Então, com o esforço pessoal, você poderá ser invencível nas lutas em que a vitória dependa de ti e não dos outros, ou de acontecimentos que estejam fora do seu controle. Pensar em batalhas como, olha, eu lutarei até o fim para obter o amor daquela mulher, ou obter o amor daquele homem. Ora, o amor não se obtém por simples querer ou por força de seu esforço próprio que dependa de você. Ele não se impõe, logo, invencibilidade, nesse caso, está descartada. Né? Porque não depende de você, ninguém obriga ninguém a amar ninguém faz com que alguém ame alguém. Então, pensamento como eu amo aquela mulher e estarei sempre feliz só por amá-la, sem que seja ela minha amante. Essa sim é uma luta onde você poderá triunfar, porque, embora não correspondido, você esbanja o amor, que por si só é suficiente. Difícil batalha, sim, difícil, mas você poderá ser invencível se lutar contra uma série de desejos, nesse sentido, desejo de posse, de possuir, é difícil, mas você consegue. Agora, né, você não consegue fazer o contrário, você não consegue, não depende de você fazer com que alguém venha a te amar. Então, leva esse exemplo para qualquer outro sentido da sua vida.
que você vai ver que realmente isso funciona. Então, nunca se esqueça que seu propósito de vida deva ser uma pessoa humana melhor e mais digna. Então, obrigado por ficar aqui comigo até o final. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro aqui. E não se esqueça de me ajudar dando um like aqui no vídeo e até o nosso próximo encontro. Obrigado.